8 horas e 24 minutos, toda quarta-feira é dia da nossa conversa com o professor Paulo Rabelo de Castro, que hoje está aqui para nossa satisfação, vez por outra, quando vem a São Paulo, nos dá a honra da sua visita aqui no nosso... Prazer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Um bom dia para todos que nos acompanham. Nós vamos falar já sobre Copom, tem decisão hoje, tenho certeza que tem muita gente interessada em saber a tua avaliação sobre isso, mas eu quero falar sobre o mercado de trabalho primeiro, porque a gente ficou ouvindo aí a Rádio Bandeirantes, Band News TV, os outros veículos, pleno emprego, todo mundo contratado, taxas de desemprego caindo, essa maravilha toda mesmo que nós estamos vendo. Por que a percepção é uma e os números são outros, professor? Explica pra gente. É porque a gente está tratando de desemprego, que é uma taxa calculada pelo IBGE. E todo o cálculo que o IBGE faz, eu fui presidente da instituição e, portanto, posso falar até com muito prazer, muita honra, porque o IBGE é uma excelente instituição de estatística e geografia, mundialmente falando. Mas todo cálculo tem um método, e o método de cálculo da desocupação, do desemprego, ele tem uma pegadinha que está em qualquer país do mundo. Essa pegadinha é internacional. Na hora em que a gente calcula quem está desocupado, essa desocupação ela é fotografada na pesquisa através de uma pergunta. Uma pergunta, por exemplo, que eu sou o entrevistador, vou fazer a você, que é o Pedro Campos. Você esteve procurando emprego durante a última semana? Se você, Pedro, não está ocupado, se você não está trabalhando na Band, e se por acaso você disser, não, eu não estive procurando emprego, como se dissesse, eu estou satisfeito com a minha atividade de desocupado. Neste momento, você não está na força de trabalho. Então, portanto, você é um a menos. Se você calcular que depois da pandemia, com o aumento dos ganhos assistenciais, os tais auxílios, não só no plano federal, mas nos planos estadual e muitas vezes até no plano municipal, há milhões de pessoas que resolveram não estar procurando trabalho. Não significa que não estejam trabalhando. Elas estão na sua casa fazendo uma faxina, elas estão trabalhando... Na informalidade. Na informalidade, de um modo geral, fazendo bicos, muitas vezes ganhando bem mais do que o salário mínimo e acrescentando o seu auxílio assistencial. Criou-se, portanto, assim, uma espécie de colchão de pessoas que não podemos dizer nem que são subocupadas, são ocupadas sim, mas não se declaram dentro da força de trabalho. Quando o IBGE faz a conta, ao invés de dar a conta que nós fazemos, um número parecido com 9% de desocupação efetiva, dá uns 5,6%, que é o último número, que é um número já bem próximo do que a gente chamaria do tal pleno emprego. O Brasil está com uma boa atividade ocupacional? Sim. O Brasil está sofrendo de uma crise de emprego? Não. Até porque o governo gasta muito mais do que pode e, portanto, isso ativa a circulação de renda e, portanto, até a renda média também está crescendo. Mas não estamos no pleno emprego, não. O nosso pleno emprego, a gente pode dizer, é de baixa qualidade. A gente precisaria ter uma outra definição econômica para dizer que, de fato, a gente atingiu o pleno emprego. Pelo contrário, as informações do mesmo IBGE dão conta de que os setores econômicos todos estão em processo de desaceleração nesse momento. O Brasil está vindo de uma taxa de crescimento da ordem de 3% para um patamar projetado para o ano que vem na ordem, no máximo, 2%. Portanto, longe de dizer que a gente está no pleno emprego. Está explicado. Professor, muito bom dia. Bem-vindo aqui mais uma vez ao programa, ainda mais ao vivo no nosso estúdio. Dá um colorido especial aqui ao nosso Obrigado, programa. Cláudio. Agora, professor, isso não é uma enganação? Quer dizer, o IBGE não está conspirando contra a sua própria credibilidade quando oficializa uma taxa de desemprego que é falsa? Não, Porque, não é falsa. Afinal de contas,
Não, Sim, aí eu mas tenho que... assim, é claro, se não há emprego, porque estamos falando de emprego com carteira assinada, né? Sim. É disso que se trata. Quem está manipulando, a Cláudia, veja bem, quem está manipulando a realidade econômica é quem? É o governo. É aí a turma aí em Brasília que está claramente exagerando a quantidade de bilhões de reais que são vertidos anualmente para assistência. Tem muito mais gente sendo assistida do que precisa e, portanto, tem muito mais gente encostada pelo governo que não precisaria estar encostada e poderia estar ativamente procurando emprego. E aí, veja bem, como a economia não está em processo de crise, haveria empregos para uma parte desses cerca de 5 a 6 milhões de pessoas a mais que estão circulando fora da atividade da busca de emprego ativa. O IBGE não pode fazer um segundo tipo de entrevista. Ele tem outras pesquisas que revelam, sim, que as pessoas que poderiam estar aptas a trabalhar estão, de fato, fora da força de trabalho. É como eu disse, um método internacional, assim, não é uma manipulação estatística. É importante que a gente esclareça isso. Porque, ao contrário do restante do mundo, nós temos programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Em estados do Nordeste, professor, há mais pessoas no Bolsa Família, em alguns estados, do que na economia formal. Sim. Pessoas que simplesmente não estão trabalhando. Sim. 60% da força de trabalho. Então, assim, já que programas sociais como o Bolsa Família, que, enfim, que distribui dinheiro aí para milhões de brasileiros, né? Por que é que, já que o Brasil tem essa característica, essa pesquisa não adota como é que eu diria, a honestidade intelectual de separar o joio do trigo? Não é questão de honestidade intelectual, inclusive... Porque assim, não pergunta, você não está procurando emprego, você é beneficiado por programa social, e aí registra isso na pesquisa. Sim, seria uma Mas segunda... só que não. Seria uma segunda aí pesquisa. Faz parecer uma coisa que o Brasil não está enfrentando, que é a questão do pleno emprego. Você tem toda a razão. Quem sabe aqui o Jornal Gente possa entrevistar o presidente do IBGE, o Márcio Pockmann, e levar a ele essa sugestão. Quem sabe a gente possa até mandar essa nossa conversa para ele em vídeo e fica gravada a sugestão do Cláudio Humberto de que a gente se não for do interesse do PT, ter uma segunda... ele não vai adotar. Porque isso, não, a gente tem que sempre ser aberto à conversão de todos. Professor, deixa eu só trazer um número aqui para o pessoal entender o que nós estamos falando, viu, Sônia? Desculpa te interromper aí, mas acho que é importante. Bolsa Família saltou de 32 bilhões em 2019, o custo do programa. 32 bilhões de reais. 32 bilhões de reais. Sim. Tá? Para 168 bilhões de reais em 2024. Isso se deve aí... Isso é um valor anual também. Valor anual, de quanto custa o programa. Isso. E a Defensoria Pública tem se colocado contra uma revisão porque há uma suspeita de que tenha gente recebendo fora da necessidade. Posso fazer uma interrupção? Claro, dizer eu estou trazendo só o número para o debate. Quanto é que são 168 bilhões? A grosso modo, Cláudio, isso corresponde a metade da folha de pagamento total do Brasil, folha de pagamento salarial, obviamente, durante um mês. Ou seja, é meio mês de todos os salários de todos os brasileiros. Então, a grosso modo, isso significa 24 avos, ou seja, é metade de um mês de todo o Brasil salarial. Então, é muita coisa. Isso realmente, Cláudio, desloca pessoas aos milhões que deixam de estar procurando ativamente o mercado de trabalho. De mensagem aqui do programa, o senhor vai ver já um empresário aí, um pequeno empreendedor, já dizendo o seguinte: olha, tentei contratar recentemente, não consigo, faço entrevista, as pessoas querem trabalhar sem registro porque tem o benefício, tem lá R$600 garantidos lá, não sei quanto. A conta é até maior do que essa. R$600 é a base, depois você ganha um adicional por membro da família. Por membro, por criança. Então, e aí depois você acrescenta
o problema outros é o seguinte, tipos de bolsa, e bolsa estadual e bolsa o municipal. governante aumentar, inclusive o Lula criou o Bolsa Família atrás, mas o governo Bolsonaro aumentou o preço do Bolsa Família durante a pandemia. O próprio Bolsonaro. E aí não voltou mais. E aí é difícil voltar, né? Nós reconhecemos Exatamente. aqui. Que político que vai puxar agora as rédeas aqui? Se você pudesse ainda, não sei se a gente consegue colocar aquele gráfico que eu mostrei para você, ontem a gente vai verificar que foi um fenômeno, não, o anterior, um fenômeno pós-pandemia. Aquele vermelhinho que está lá é a quantidade de pessoas que estariam hoje aptas a trabalhar. E ali você verifica que ali tem uma espécie de um V na curva. Ali são as pessoas, é a força de trabalho ocupada, e você veja que vem numa linha ascendente, está se empregando, até o V, que é aquela abrupta queda. É a pandemia. Que é a pandemia. E quando retorna, olha lá, não retorna para a linha de tendência. Abaixo, um pouquinho abaixo. Ela bem abaixo. Bem abaixo. E ela continua, então, a volta a crescer, que significa dizer que é uma tendência de crescimento, mas jamais voltando para a linha de tendência. A diferença entre a linha vermelha e a linha pontilhada de tendência é essa quantidade de pessoas que está deixando o Cláudio Humberto inconformado, porque são as pessoas que já não mais participam da força de trabalho, embora estejam aptas a trabalhar. E, de fato, que trabalham, muitas delas, mas trabalham informalmente. É difícil se conformar com a manipulação, né, professor? Pois é, mas não é a manipulação do IBGE, repito. São 40 milhões de desempregados que não são contabilizados, são exatamente esses beneficiados pelo Bolsa Família. Eu acredito, e fica aqui um desafio para o nosso IBGE, melhorar a precisão e o detalhamento vamos dizer assim, das motivações que levam um determinado cidadão estando apto para trabalhar, não estar participando da força de trabalho, nem estar ocupado, nem estar buscando emprego. Quando ele é jovem, as motivações são diferentes do adulto e daquele que já está se aproximando da terceira idade. Portanto, há muito mais coisa a ser detalhada nessa pesquisa. O nosso debate serve para isso. Professor. Sim. Isso é que enriquece o Jornal Gente. O Jornal Gente é conhecido como uma grande mesa de debates, levando aí a todo o Brasil e fora do Brasil todos os assuntos mais importantes da política, da economia, do cotidiano. E eu dou um bonjour para o senhor, professor, Bonjour, direto aqui da Sônia. França, véspera de greve geral aqui no país do Macron. E eu queria perguntar o seguinte: apesar do emprego continuar estável, já há desaceleração na economia brasileira. Quando, afinal, o Banco Central vai começar a baixar os juros, professor? Quando nós deixarmos de ter uma regra tão rígida quanto aquela que hoje está aprovada dentro da regulamentação do Banco Central, que prevê que esse movimento de recuo da taxa Selic só deva começar a acontecer quando a taxa de inflação fura o teto para baixo. Ou seja, nós estamos ainda com a taxa de inflação calculada dos últimos 12 meses ainda acima do teto da meta, e existe um modelinho lá no Banco Central. O Cláudio, que tem um pouco de birra com essa turma, vai dizer que é um modelo manipulado. É um modelo rígido demais. E é um modelo que, embora as pesquisas Focus já estejam prevendo que a gente vai entrar dentro da faixa de tolerância de inflação, está lerdo, ele está lento em reagir, porque ele teme o outro lado da Praça dos Três Poderes, onde o Ministério da Fazenda continua completamente apagado em relação à luta que um ministro da Fazenda tem que fazer diuturnamente para manter o equilíbrio fiscal. Não há equilíbrio fiscal. E lá no fundo da praça, lá na praça, ali no Congresso Nacional, aquelas duas tigelas, elas todo dia se especializam em votar exceções à regra do arcabouço, ou seja,
os senhores congressistas vivem na mais completa e absoluta irresponsabilidade fiscal. Diante disso tudo, o Banco Central ele passa a se justificar em termos do excesso de conservadorismo. A gente fala em excesso de conservadorismo, Cláudio, mas isso é uma conta amarga que os brasileiros pagam. Eu comentava aqui com o Pedro, estamos aproximando de R$1 trilhão, não é bilhão, pessoal, R$1 trilhão de custo anual. Custo, não é o valor da dívida, é o custo só de rolagem dessa dívida. É o custo mais absurdo do planeta Terra. E não existe ninguém hoje, praticamente nenhum congressista debruçado sobre esse assunto, porque esse não é um assunto de pauta congressual. Então vocês vejam que nós sustentamos quase 600 indivíduos que se dizem representantes do povo, que ficamos às vezes a debater furos no orçamento de 5 bilhões, é importante, é bi. 6 bilhões de fraude no INSS, 6 bilhões é um absurdo, é uma calamidade, e a gente não presta atenção em algo que é algumas dezenas de vezes mais catastrófico. R$1 trilhão de custo da dívida. Fica aqui o meu desafio também a todos os congressistas brasileiros que passem a ter vergonha de não se debruçarem sobre essa questão. Resumo da ópera, para quem pegou a conversa pelo meio do caminho. O Comitê de Política Monetária deve manter hoje a taxa... Hoje, na super quarta, toda a tendência, e o mercado assim pensa, é de manutenção dessa taxa em 15%, que é uma taxa horrorosamente alta para uma inflação que já aponta pelo menos, no máximo, 4,5% ao ano. Significa dizer, se você fizer uma conta aí rápida de 15 menos 4,5, dá mais de 10%, dá 10,5% de taxa de juros real. Significa dizer, são poucos os negócios no Brasil que remuneram o mesmo que o governo está disposto a remunerar por um papel que ele coloca no mercado. Nós pagamos uma taxa, Sônia, de mal pagador. Enquanto isso, nos Estados Unidos, que tem uma situação que não é muito mais rósea do que a nossa, muito pelo contrário, eles têm até um endividamento em proporção do seu PIB, embora eles rodem em dólar. Assim mesmo, eles estão próximos de 120% de PIB em termos de dívida pública e, no entanto, tudo indica que nessa super quarta o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos deve reduzir em 0,25 ponto percentual. Motivo pelo qual lá a taxa de juros baixando, aqui ela ficando estranha e absurdamente elevada, há um fluxo de recursos do exterior, todo mundo lá de fora querendo fazer uma fezinha com os juros mais elevados do mundo, trazem dólares para cá e surge esse fenômeno também estranho. O Brasil com o fiscal todo arrebentado e o tempo estourou, a gente ficaria há horas aqui conversando com o senhor, que é sempre muito prazerosa a conversa. Júnior Martins, nosso ouvinte, acabou de sair de uma loja desses home centers, né? Sim. Tinha uma fila lá porque tinha 12 caixas e apenas 3 deles estavam funcionando. E ele perguntou, mas para que tem tanto caixa? E aí o gerente disse que é falta de mão de obra, porque ele não consegue contratar caixa para atender nessa loja. Então está aqui o registro do nosso ouvinte que acabou de sair, ligou o rádio, acompanhou a nossa discussão, o que o professor Paulo Rabelo está falando em tese, confirmado na prática pela nossa audiência. Confirmado todos os dias e em todas as regiões do país. O rádio é fascinante por isso, né? Em tempo real a gente consegue linkar os assuntos. O Cláudio vai ficar ainda mais irritado. Cláudio, um abraço. Sônia, querida, um beijo. Pedro, professor, o senhor foi presidente do IBGE, tem o maior respeito pela instituição, sem dúvida nenhuma, né? Aprendeu a respeitá-la, inclusive, naquele período, e construiu esse respeito que a instituição tem. Tenho muita estima por ter estado lá, ser ibegiano de coração.
Eu queria saber do senhor o seguinte, qual é a possibilidade que do atual presidente do IBGE, que é um sujeito de extrema esquerda, tem de colocar as estatísticas de cabeça para baixo, como ele fez com o mapa político do Brasil, o mapa mundi, né? Ele fez o mapa de cabeça para baixo. A instituição, os técnicos reagiriam a uma atitude como essa de manipulação grotesca? Eu acho que o Márcio, sendo um economista que esteve nos bancos de escola, ele tem obrigação de se curvar a evidências. Nada como a luz das evidências. Portanto, eu continuo insistindo, por que não convidá-lo para vir aqui e conversar e debater? Nós não precisamos só ficar criticando de longe. Eu, se tivesse oportunidade, estaria aqui com ele ao lado, claro, fazendo essa sugestão. Eu mesmo, quando estive como presidente do IBGE, deixa eu contar então uma historinha, uma inconfidência boa. E nós estávamos numa posição muito delicada politicamente com o presidente Temer, foi no momento do presidente Temer ser guindado à posição de presidente da República, muita reação política da esquerda negativamente em relação a ele e a nós no IBGE, e, no entanto, tinha uma taxa lá que é a taxa dos desalentados, depois você dá uma pesquisada nisso, que é uma taxa que, para além do pessoal que não está ocupado, o IBGE hoje sim calcula a quantidade de desalentados, que é uma quantidade de alguns milhões de desalentados, que são aqueles que não estão encorajados a ir buscar emprego. Em crises econômicas, o desalentado é porque ele realmente bate em portas e não consegue. Neste caso, não é por bater em portas. Se for lá nesse supermercado, ele não consegue emprego. É porque ele não está interessado. Então, a palavra desalentado teria que ser, inclusive, modificada. Estes desalentados, a pesquisa ficou concluída pela primeira vez e eu fui ao presidente da República dizendo: presidente, para além da taxa de desemprego formal que está elevada, nós gostaríamos de publicar também a taxa dos desalentados. Eu disse: mas precisa mesmo, Paulo? Eu falei: precisa, e vamos publicar. E um presidente da República, republicano como é o presidente Temer, disse: então vá em frente. E que a publicação foi transparente. Portanto, transparência é possível e o IBGE pratica essa transparência sempre que ele tem uma presidência que é respeitosa com a informação que tem que chegar ao público brasileiro. Professor Paulo Rabelo, obrigado pela presença aqui hoje. Um grande abraço. Obrigada, professor. 8h48 da manhã, esse aqui é o Jornal Gente, transmitido pela Rádio Bandeirantes, Band News TV, na internet, aplicativo Band Play. A gente volta já.